pessoal, só para a gente sintetizar. Aqui nós temos a mistura de duas tipologias textuais dentro de cada um desses fragmentos aqui, né? Nós temos fragmentos de romances, né? 2 romances, um do Aloysio de Azevedo, que é o Cortiço, e o outro do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, né? 2 obras clássicas aqui da literatura brasileira, tá? Nós temos, então, 2 narrativas, 2 textos narrativos, que tem personagens, acontece dentro de um espaço, de um determinado ambiente, em um determinado tempo, né? Tem um determinado enredo, né? Mas, para que a obra ela fique ainda mais interessante, ela utiliza uma outra tipologia textual, outro tipo textual, que é o quê? A descrição, tá? Então, o que eu fiz? Eu destaquei aqui para vocês, em marca-texto, as partes descritivas de dentro da narrativa, tá? Tem uma coisa que é muito importante a gente mencionar, por isso que eu voltei nesse tópico, que é assim, tipologias textuais, elas podem aparecer juntas dentro de um mesmo texto, num determinado gênero textual, tá? Que nem aqui você tem um romance, que é um gênero textual, que trabalha com 2 tipos textuais, que são a narrativa, né, na sua grande parte, e a descrição, que são os detalhes, né, das imagens criadas na nossa imaginação quando a gente está fazendo a leitura do texto, tá? Quando a gente fala de narrativa, lembrando que a narrativa, ela é a contação da história. Então, você vai ter vários verbos, né, que vai se desenrolando dentro do texto. De que modo? Através da ação das personagens, tá? Então, as personagens, elas vão tendo inúmeras ações dentro do texto. Isso daí move a narrativa, tá? Uma ação, depois a outra, depois a outra. Isso aí vai mover a narrativa, tá? Dentro das partes descritivas, você não tem verbo de ação, tá? Você percebe que é como se fosse uma imagem estática, tá? Como se ela fosse um quadro, é como se ela fosse uma foto. Então, quando você fala dos fragmentos do texto que são descritivos, neles não pode ter o verbo de ação, por exemplo, tá? Que designa a ação contada dentro da história, beleza? Então, assim, eu vou até destacar algumas coisas, ó. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu. Tá, aqui ele tá contando a trajetória do João Romão, né? Então, ele foi dos 13 aos 25 anos, empregado, blá, 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 blá. Aí aqui, ó. Entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna. Aqui ele está descrevendo a taverna, ó. A intenção é que nós criemos dentro aí da nossa imaginação, né? Uma imagem do lugar onde era essa venda, né? Na qual o João Romão trabalhava, né? Desde de mocinho, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Aqui você tem a descrição de um espaço físico, tá? Ao ar livre, inclusive. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Olha aqui, ó. Aqui você já tem uma sequência de ações promovidas pelas personagens, ok?
Da mesma forma que descreve lugar, você vai ver a descrição de pessoas, ó, a Bertoleza crioula trintona, escrava de um velho cego, residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Olha lá, descrição de personagem, né? É a mesma coisa aqui, né? Quando ele vai falar da Sinha Vitória. Então, na descrição, sempre vai ser assim. Descrição, a imagem estática, tá? Vai trabalhar a imaginação do leitor, promovendo a construção de cenários, né? Ou caracterização de personagens, enfim. Narração, a gente tá falando de ação, tá? De verbos de ação. Então, só pra gente sintetizar, quando eu falar de tipo textual, eu estou falando de estrutura de texto, que são essas 5 estruturas textuais, ok? Só tem essas 5, tá? Narrativo, descritivo e juntivo, expositivo e dissertativo, que nós vimos nas outras aulas, né, desse assunto, que eu expliquei cada um deles, né, pra gente relembrar. Gênero textual, a gente já tá falando da função social, do uso do texto no cotidiano, tá? De acordo com a sua intencionalidade, com a sua função no cotidiano, tá? Lembra das imagens, das mensagens no WhatsApp, das piadas, dos bilhetes, dos e-mails, das cartas, do telefonema, tá? Então, vai do bate-papo, né? Na esquina, nossa, tem inúmeras e incontáveis gêneros textuais aqui, ok? Tá. Aí, para vocês não confundirem, é muito importante a gente destacar que a gente falou de tipo textual, gênero textual. Quando a gente fala de prosa e poesia, nós estamos falando de formas literárias, tá? Essas palavras prosa, poesia, gênero literário é diferente de gênero textual, beleza? Isso aqui é de estudo da literatura. A gente já sai do estudo do texto de uma forma geral e passa para o estudo da literatura, da análise da linguagem literária, do texto literário, tá? Lembrando que literatura é arte, beleza? Então, para a gente não se confundir, então, prosa é a produção textual estruturada em parágrafos, né? O texto corrente estruturado em parágrafos, nas formas literárias. E poesia é a produção estruturada em versos e divididos em estrofes, né? Tem vários versos divididos em estrofes, quando os tem. Isso aqui são formas literárias de construção textual, ok? Tá. Aqui. Gênero literário é outra coisa, é diferente de gênero textual, tá? Gênero literário são 3, né? São o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. A classificação dos gêneros literários ela foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, né? As quais foram divididas em o que ele chamava de palavra cantada, tá? Que é o gênero lírico, expressa sentimentos e emoções, são permeados pela função poética da linguagem. Então, na construção, a gente vê muito na construção também de músicas, né? Lembra do eu lírico, sobre o qual falamos em sala de aula inúmeras vezes, né? O eu lírico é a voz lírica que fala dentro do texto, né? Que se expressa dentro do texto, né? Aí aqui você tem o gênero épico, que, segundo Aristóteles, era a palavra narrada, tá? Ah, professor, então é igual a narrativa? Ela é bem parecida com a narrativa. Na verdade, ela é uma narrativa, só que ela vai contar a trajetória de um herói, de um ponto até outro, tá? Então, representa
a mais antiga das manifestações literárias e abarca as narrativas histórico-literárias de grandes acontecimentos com a presença de temas terrenos mitológicos e lendários, tá? Lembremos aqui, por exemplo, do Troia, né? Que é o filme baseado no Ilíada, né? Então você tem ali o Ilíada, por exemplo, a Odisseia, né? Que são textos épicos, né? O próprio texto camoniano dos Lusíadas, né? Que vai contar a história, né, do Vasco da Gama de um ponto até outro, né? Passando por inúmeros perigos, né? Para poder chegar no final do seu percurso, né? Marítimo ali. E o gênero dramático, que o Aristóteles chamava de palavra representada. Então a gente tem aqui cantada, narrada e representada. Representada por quê? Porque é o gênero literário de textos que são escritos para serem encenados, tá? Vamos pensar no Alto da Compadecida, nos textos de Gil Vicente, né? Alto da Barca do Inferno, Alto da Alma, enfim. São próprios para a representação e a apresentação da obra literária em verso ou em prosa, né? Tanto faz, passíveis de encenação teatral. Então, é o texto escrito para ser encaminhado a atores, cada ator vai ter lá o seu papel e vai interpretar o personagem daquele texto lá. Tá? Então, os textos dramáticos, do gênero literário dramático, a gente costuma ter acesso mais no teatro mesmo, mas eles são escritos, tá? Eles são grafados, são escritos antes de serem encenados, tá? São gêneros textuais dramáticos, ok? Aliás, de gênero textual dramático, você tem o épico, lírico, cantado, narrado, encenado. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais a respeito da questão de estruturação textual, né? Estudar um pouquinho dessa questão do texto. Lembre-se que todo texto ele tem uma função, né? Dentro do nosso cotidiano. Toda tipologia textual ela carrega consigo uma estrutura própria, tá? Dentro da sua intencionalidade. E acima de qualquer coisa, toda vez que vocês estiverem trabalhando um texto, sempre tentem perceber qual é o tema central daquele texto. Porque o texto, ele sempre fala de um assunto. Assunto é uma coisa bem grande, né? Assunto é uma coisa bem grande. O tema, ele é mais específico, né? O tema, ele é dentro do assunto, ele é algo específico, tá? Então, a temática de um texto, ele é o ponto central do texto, tá? Do que esse texto fala, em volta do quê? De que tema ele circunda, ok? Beleza? E qualquer dúvida, estamos juntos aí, é só procurar. Até mais!